Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, também comentarista da etimologia bíblica, como também da mitologia bíblica, também comentarista do judaico, do hebraico e do grego. Também somos comentarista da exegese avançada, como também da hermenêutica, para a glória de Deus. Vamos mais para uma paraxá, mais outra pauta, mais um elemento, mais um tema de escatologia para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz. Vamos para mais uma enquete, mais uma pauta, mais um tema de escatologia bíblica. Então vamos lá. O tema que a gente vai estar trabalhando é esse seguinte tema: quem são os três anjos na história bíblica, no livro de Apocalipse? Olha aí. E ó que, quando nós observamos, estamos vendo, no primeiro ponto de vista, aonde estão esses três anjos? Realmente você está pensando, três anjos no livro de Apocalipse? Então vamos lá. Ao primeiro ponto de vista, ao livro de Apocalipse capítulo 14, temos a indicação seguinte dos mensageiros no versículo 6 e 10, que dá sustentação a esta ideia. Quem são os três anjos na história bíblica no livro de Apocalipse? Segundo argumento é que estaremos apresentando como base para a sustentação que é possivelmente haverá salvação na grande tribulação. Diz a respeito aos três anjos que serão enviados por Deus com sua receptiva mensagem de salvificando e advertência para todos aqueles que estiverem ali na terra, por ocasião na grande tribulação. Agora a pergunta. Segundo ponto de vista, vejamos que este escrito vem outro anjo voando pelo meio dos céus e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e todas as nações e tribos e línguas e povo, e dizendo com grande voz: temei a Deus e dei-lhe a glória, porque vindo a hora do seu juízo, e adorarei aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a bebendo o vinho da ira da sua prostituição. Olha só que coisa tremenda. Segunda observação, e o seguinte: o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem receberá um sinal na testa ou na mão, como também tal beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou misturado no cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 10. Por essa mensagem fica bem claro que Deus, por meio desses três anjos, está apresentando a sua vontade em relação ao mundo perdido. Olha só que interessante. Terceiro ponto de vista, a sua vontade diz que ao apóstolo Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio, mas loganismo para consolar, mas querendo que alguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9.
A seção disso também falou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Por isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer todos os homens ser salvos e venha ao conhecimento da sua verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Quarto ponto de vista. No que depende de Deus, Ele fará de tudo para que os homens sejam salvos, inclusive enviando 2 testemunhas e 3 anjos para pregarem o Evangelho, a fim de que os homens, momento de crueldade na história da humanidade, possa alcançar a salvação. Percebemos que o primeiro anjo tinha o Evangelho eterno e que não outro senão o Evangelho da graça da nossa salvação. O termo grego para evangelho, nesta passagem, é evangelios, que significa boas novas, o termo que se refere ao evangelho da salvação, a mensagem salvação em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Então, o termo evangelho no grego é evangelis, que quer dizer, ou evangelios, que quer dizer boas novas. Sendo assim, mais uma vez, não temos dúvida do que Deus, por meio das 2 testemunhas, por meio dos 3 anjos que salvam o maior número possível de pessoas antes que a última oportunidade se esgote ou acabe. Pois isso ele não ouvirá as 2 testemunhas, pois se eles não ouvirem as 2 testemunhas e nem a voz dos 3 anjos, receberão a marca da besta e adorará a sua imagem e adorará, e a esperança para todos terá acabado, e só lhe restará o castigo eterno, como anuncia a voz do 3º anjo, dizendo: segue o 3º anjo dizendo, com grande voz, as 2 testemunhas. Então, isso está relatado em Apocalipse 14, versículos 6 e 10. Então, essas 2 testemunhas, meus amados irmãos, são testemunhas, ou melhor dizendo, os 3 anjos são 3 mensageiros, são 3 líderes que vão estar pregando a mensagem de Deus para trazer a salvação e a salvação para a humanidade no meio da crueldade, no momento da tribulação. E isso é uma coisa linda e gloriosa. Então será que terá 3 anjos a favor para salvar a humanidade na tribulação e ainda mais 2 testemunhas. Olha só que interessante. Então Deus, olha só, Ele trabalha em cononia, em comunhão, em ligação. Então os 3 anjos e as 2 testemunhas. Os anjos vão trazendo a mensagem do Evangelho, as boas novas, enquanto as 2 testemunhas vão testificando esta grande obra. Então, olha só que coisa linda. É coisa maravilhosa. Mensagem e testificar. Mensagem, testificar. Mensagem, testificar. Mensagem, testificar. Mensagem, testificar. Tá entendendo o mistério de Deus? Então é isso aí, Igreja do Senhor. Então esses 3 anjos são 3 mensageiros que estarão trazendo a salvação no momento de tribulação. Então, deixo a todos um Shalom Kamai, Kamai Shalom. E além dos 3 anjos, ainda tem 2 testemunhas que estarão trabalhando para o Senhor. Shalom, Aleikum.